Amém. Hoje é o capítulo 2. Capítulo. Falando inglês, né? Capítulo 2 de Tiago. Na semana passada, fazer uma recapitulação bem rápida, né? Depois, as aulas estão gravadas, tá? No canal da Igreja de Cristo, né, em São Vicente. Você pode estar assistindo lá depois, quem perdeu a introdução e o primeiro capítulo. Nós falamos na semana passada, no capítulo 1, sobre as tentações, né? Sobre quem nos tenta. A Bíblia diz, né, em Tiago, que não é Deus quem nos tenta, tá? É o diabo que nos tenta. Falamos sobre as provações também, o que é a provação. Falamos das consequências, né, dos pecados. Nós lemos na semana passada até, inclusive em Romanos, que o salário do pecado é a morte, né? Nós falamos também que, porque a Bíblia diz, né? A Bíblia fala que, lá no capítulo 1 de Tiago, que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, né? A nossa carne, nós somos tentados pela nossa própria carne, né? Então, por isso somos tentados. Falamos sobre alguns temas, né? Interessantes na semana passada, depois você dá uma recapitulada com calma aí na sua casa, né? E agora vamos entrar no capítulo 2. Aqui vamos encontrar algumas adversidades, né? Eu quero que, né, nós venhamos compartilhar juntos nessa noite. Parece que vai ter algumas coisas, mas um fala uma coisa, tu fala outra, mas a Bíblia ela é perfeita, né? Existe o contexto, por isso que existe o contexto, e o contexto é muito importante. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre acepção de pessoas, né? Nós falamos na introdução o que acontecia com a igreja, né, naquele momento, a qual Tiago vai enviar a carta. Tiago, o irmão de Jesus, né? Ele vai enviar a carta porque acontecia problemas, né? O rico e o pobre, né, estavam dividindo, né? Cada um se espalhando para um lado, para o outro. Já estavam começando a fazer acepções também. Nós vamos entender isso um pouquinho no capítulo 2 nessa noite. Vamos falar também sobre a fé sem obras, né? Isso é muito importante para a igreja. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual. E na semana que vem, se Jesus permitir, vamos falar sobre a língua, né? Esse negócio aqui é importante. Vamos começar no capítulo 2. Quem pode ler para nós aí do 1 ao 3? Quem pode fazer a leitura para nós nessa noite? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo dos braços dos meus pés. Aí já começa, né, a conduta do cristão, né? Nós falamos aqui na semana passada, quando nós nos reunimos aqui no primeiro dia da semana para estudarmos juntos, nós estamos nos preparando como cristão, né? Um soldado em treinamento, você vai ser alimentado espiritualmente, né? Você absorve a palavra, você aprende a palavra, para que quando aparecer alguma circunstância, nós vamos colocar em prática. Nós, na introdução do livro de Tiago, nós falamos sobre isso, né? Muitos judeus se converteram no começo da igreja. E a maioria dos judeus com situação boa financeira. E quando a igreja, Tiago, ele escreve a carta de Tiago à igreja, ele vai dizer assim: saudações, né? Eu vou voltar lá no capítulo 1 rapidinho. Saudações às 12 tribos que se encontram na dispersão. As igrejas que foram dispersas, né? Eles voltaram para suas terras, né? Se converteram junto à igreja primitiva, voltaram às suas terras e começaram a pregar a palavra. Só que lá, muitos começaram a se apoiar na situação financeira de alguns, né? A igreja começou a entrar em conflito do pobre com o rico, né? Nas congregações tinham pessoas que tinham melhores condições, mas melhores condições mesmo, né? Não é condições mais ou menos razoáveis, pessoas que tinham bens mesmo, dinheiro, né? E pessoas mais favorecidas, né, financeiramente. E que começou a acontecer conflitos, começou a gerar conflitos. E começou a ter a separação, né? Exemplo disso, nós vemos isso, acho que a maioria aqui já deve ter visto isso, né? Isso acontece muito em denominação, né? Uma pessoa que tem mais condições, ela que era classificada para pregar, para dar estudo, ela que era mais paparicada, né, pelo líder, né, o pastor, entre aspas, né, da denominação.
Isso, eles dão cargos, né? Isso. E mesmo a pessoa não tendo dons, tá? Às vezes a pessoa não conseguia nem... Ela subia, a gente via muito isso, a pessoa subia ali, às vezes, vai lá levar a mensagem lá, porque você tem... Porque a pessoa às vezes parava com um carrão na porta lá, sobe lá, você lá, o sapato brilhoso, né? Você não conseguia nem olhar. Então eles tinham, eles eram mais bajulados. Mas isso aconteceu na igreja de Cristo, na igreja do Senhor. Isso aconteceu nessa época que começou a ter separações. Aqueles que eram bem-sucedidos, mais-sucedidos, eles tinham regalias, né? Você vai sentar aqui na frente, né? Eles começaram a olhar diferente, começaram a fazer acepções de pessoas, né? Eles começaram a dar prioridade às pessoas que tinham dinheiro, às pessoas que tinham poder, né, aquisitivo. E isso, infelizmente, a sociedade também é assim, né? Isso não é somente dentro da igreja, a gente vê isso aí fora, né? Uma pessoa que chega melhor vestida num local, um exemplo, numa loja, ela é melhor atendida. Na verdade, parece que isso já é do ser humano, né? Isso já está enraizado. A gente tem o costume muito de julgar pela aparência, né? Pode ser que um dia entre alguém aqui, né, que tenha condições, mas seja mais simples, né? Venha mais simples. Então a gente, né, não tem que ter o discernimento. Mas o que acontecia aqui era isso, uns começaram a tratar melhor os outros. Existiu dentro da igreja classificações sociais. Só que isso aconteceu pelos homens, isso nunca foi Deus que propôs. A gente vai ver alguns textos na Bíblia que sempre foi o contrário, né? O primeiro exemplo aqui, vocês vão lembrar, né? O próprio Davi, né? Nós comentamos aqui, quando Samuel ele chega à casa de Jessé, né, para ungir o rei, ele já escolhe logo o mais preparado, né? Achou que era aquele que ia estar pronto para a guerra. Não, esse aqui, deve ser esse aqui. Samuel mesmo tirou as suas próprias conclusões. Ele olhou, ele bate o olho no primeiro filho de Jessé e falei, deve ser esse aqui mesmo. Aí Deus, opa, eu não olho como o homem olha, eu olho o coração. Eu olho o coração. Deus ele não olha para a aparência. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, do 3 ao 4, ele vai dizer assim, inclusive para um conselho que ele dá, né, Pedro, para as mulheres, ele vai dizer assim, que a beleza, né, não devia estar nos enfeites, né, nos exteriores, mas sim no interior. Né? Existem vários textos na Bíblia que vai mostrar sobre isso. Né? A beleza não está no exterior, né, mas sim no interior da pessoa. Né? O que acontecia às vezes, talvez, e olha que interessante, lembra quando Jesus foi tirar a oferta lá? Lucas 21, né, ele vai tirar a oferta, tinham pessoas que tinham condições ali, certo? E quem deu a melhor oferta? A viúva pobre, ninguém esperava, né? Você vê, às vezes que estavam ali, os mais pobrezinhos, mesmo assim nas suas poucas condições, talvez sejam que mais ofertava. Mas aos olhos do homem não, eles achavam que aquele que estava mais vestido, né, melhor vestido, é o que ofertava. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com a acepção de pessoas, né? Aí a gente trata bem, vou tratar bem. É difícil, né? Porque nós seres humanos parece que somos assim, né? A gente vai lidando, vai se aproximando mais de algumas pessoas e isso é natural, né? Você ser mais próximo de algumas pessoas. Mas Deus ele olha para nós de cima todos por iguais. Quando Deus olhava para a igreja ali naquele momento, ele via o judeu com condição e o judeu convertido, que era difícil de acontecer o judeu se converter, mas ele se converteu. Tinha seus problemas, mas ele se converteu, né? Mas ele olhava da mesma forma com que tinha dinheiro para o que não tinha. E essa foi a correção de Tiago para com a igreja. Olha, vocês estão tratando melhor uns que têm condições aí, os outros vocês estão, né, fazendo acepção. Isso está acontecendo no meio de vocês, né? Então ele chama a atenção para isso. E é interessante que Deus, os judeus, uma das condições, um dos motivos ao qual o judeu não queria aceitar Cristo é pela forma como ele veio, né? Porque muitos esperavam que vinha o Messias que ia vir num cavalo brancão, né? Ia vir bem vestido, ia estar uma família rica, ia estar tão bem vestido como Herodes andava, né? Como os Pilatos, como os reis, as autoridades andavam, mas muito pelo contrário, né? Veio de família humilde, né? A aparência de Jesus não é essa aparência que a gente vê, que eles pintam aí, né? Nós não sabemos como que é, mas provavelmente, com certeza, a aparência de Jesus era bem judiada. Isso. Era isso mesmo. Eu estava lendo o Isaías 52, 53 vai falar sobre como que era Jesus. Porque esperavam o Messias, né?
Um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui entre nós. Se vier alguém um dia, vai vir uma autoridade aqui, qualquer dia desse aí, a gente já espera o quê? O cara vai vir, né? Arrumadão, né, e tal. A gente já é nossa cabeça assim. E pensaram isso de Cristo. Pô, esse Messias que foi profetizado aí, nas profecias, deve vir. Mas muitos não entenderam o que estava escrito realmente em Isaías, né? Como que era a aparência de Jesus. Inclusive, quando Jesus, você vê que tudo vai ao contrário. Quando Jesus começa a escolher os discípulos, ele foi na onde ali, né? Pescador. Quando os discípulos tornam-se apóstolos, eles começam a pregar para a igreja, muitos ali estudiosos olhavam para eles e falavam assim, como assim esses homens tudo iletrados estão falando dessa forma, né? Como que esses homens não têm nem estudo, estão falando tão bem desse jeito, né? Mas isso era o Espírito, né? Então, mas você vê, eram pessoas desfavorecidas, não eram muitas pessoas bem-sucedidas, né, financeiramente. Ao contrário de Paulo, né? Paulo já teve uma condição melhor, mas Paulo foi uma escolha de Cristo assim, fora de série, né? Mas ele foi um dos que tinham condições, mas depois ele vai dizer lá na frente, tudo que eu tinha era esterco perto do que eu tenho hoje. Pode falar, Zé. Sim. Para ele ter acesso, né? Sim. Foi diferenciado realmente, Paulo, né? Para que ele chegasse às autoridades com mais facilidade, né? Então, o primeiro alerta no capítulo 2, Tiago, nós vamos ler mais adiante o que acontece. Então, ele já acontecia isso, né? Ele vai dizer, se portanto entrar na vossa sinagoga, né, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência, ou tenho trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assente-se aqui em lugar de honra, e disseste ao pobre, tu ficas ali em pé, ou sente-se de aqui abaixo do estrado dos meus pés. Isso é um erro nosso, né? A gente às vezes favorecer. Se nós nos comportarmos assim, nós estamos vendo como o mundo vive. Porque lá fora eles são assim, né? Eu sempre lembro disso, que o meu primeiro trabalho, foi onde eu conheci a Varoa, né, inclusive, eu era fiscal de loja, né? Na loja na Magazine Torra Torra, ali, bem conhecida, né? A gente ficava lá fora com aqueles radinhos lá, não pegava nem arrumando nada, né? Não enxergava nada. Porque antigamente era bem cheio aquela loja, né? Principalmente em épocas festivas. Mas quando entrava alguém mal arrumado, a primeira coisa que um falava pro outro, né? Que a gente ficava com o rádio, cuidado com esse aí e tal. Aí eu ficava acompanhando, a pessoa ia lá e ela comprava, pagava e saía. Aí às vezes quando eu pegava os QRU, né? Que eram os roubos, era a pessoa que estava bem vestida. Olha que negócio doido, né? A pessoa, às vezes, ela entrava assim, enganava, né? Às vezes entrava até uma pessoa um pouco mais velha, assim, entrava. Aí, quando eu pegava ela roubando, a sacola cheia de coisa lá, sem pagar. A gente fala, caramba, tá vendo como é que é o perigo, né, da aparência? Pode falar, Sandro. Sim. Em acepção de pessoas. Quando ele fala, não tem a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, se a pessoa não estudar, ela vai pensar, isso está falando aqui para não ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Mas só que ele esquece, em acepção de pessoas. Por isso que ele vai falar disso aí, cuidado vocês não confundirem o pobre com o rico e assim envergonhar o filho de Cristo. Sim. Inclusive ele vai falar, né? Ele vai falar alguns textos mais pra frente, a gente vai ler. Ele vai falar sobre isso. E isso é interessante porque não, fugiu o raciocínio agora. Em acepção de pessoas. Vamos ler alguns textos aqui que é para mim não. Eu volto ao raciocínio lá. Ai de vocês, ele vai dizer. Olha só como que é interessante, né? Porque assim, muitos judeus. A gente falou sobre o judeu no princípio, né? O judeu convertido. O judeu se converteu, mas ele tinha condições. E a maioria do judeu, quando ele ensinava, ele queria insistir o quê? Na lei. Ele era pegado muito na lei, certo? Ele queria viver a lei. E ele ensinava a lei e ele mesmo não praticava a lei. Ele ensinava tanta lei e ele mesmo não vivia a lei.
Tem uma parte que Jesus é chamado de... Ele vai falar lá em Mateus 23, 27, 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados. Né? Ele vai dizer assim, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Né? Você vê a aparência, né? Por fora estavam bem, mas por dentro, né, sepulcros caiados. A gente às vezes vê alguém bem por fora, mas por dentro está só o bagaço, né? E o nosso Deus, ele sonda o interior, né? Ele sabe como é que é o coração de cada um, ele sabe. Às vezes, é que nem o soldado falou, a pessoa ali que tem mais fé, ali, a pessoa que está mais fazendo a vontade do Senhor, é aquela que tem menos condições. Né? Aquela mais fiel, como foi o exemplo da viúva pobre, né? Aqui foi a que deu a oferta com maior alegria, a maior quantidade, né? No meio de um povo que tinha condições, ele vai olhar e falar, essa aqui que deu mais, não se surpreendeu. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A acepção de pessoas, né? A gente tratar bem algumas pessoas e outras não. Né? Nós mesmos, às vezes estamos trazendo isso, né? Como tinha isso dentro da igreja, esse é o nosso cuidado, né? Então a gente precisa prestar muita atenção no nosso comportamento, né? Quando entrar alguém aí mais humilde, mais simples, né? Ter o mesmo tratamento como se fosse uma pessoa, né, que tenha condições, porque pode acontecer com a igreja, né? Pode falar. Sim, sim. Isso aí já faz toda a diferença, né? Eu já vi, inclusive, aqui, né? Pessoas, às vezes até têm condições boas, mas ela bem simples. Eu falei, caramba, né? Não tem o valor. Isso vale para nós também. Não, de repente, você tem uma condição melhor do que outra pessoa, não diminuir ninguém. Né? Tratar todos com da mesma postura. Isso é uma conduta do cristão. Né? O cristão ele tem que ser dessa forma. Lá em Isaías, no 52, do 13 ao 15, ele diz assim, vejam o meu servo, agirá com sabedoria. Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Aí ele diz assim, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Vai dizer, não parecia um ser humano, de igual modo ele aspergirá muitas nações. E reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Ele está falando de Cristo, né? É Jesus. Né? Você vê, o próprio Jesus ele não tinha aparência, né? Não chegava na sinagoga, é o Jesus, é o mestre. Né? Sim, quando vinham fazendo, né, os milagres, os sinais, que eram as credenciais de Cristo, mas pela sua aparência ele não foi tratado indiferente. Né? É. Sim. Isso. Mais importante do que, né? Às vezes você colocar um terno, uma gravata, né? Sai um monte de gente de terno e gravata, cabelo embaixo do braço, né? Mas quando abre a boca, fala um monte de profecia que não está na palavra. Então tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia nova embaixo do braço, né? Um calor terrível. O cara tá ali, mas, né, quando vai abrir a boca não tem o conhecimento, né? A palavra é mais importante, né? O Espírito. Então ele começa dizendo isso. Pode ler do 4 ao 6 também, por favor? Quem pode ler para nós aí? Tá vendo? O rico, né? O rico mesmo, ele pega, é ele que vai levar, vai fazer a gente levá-lo para o tribunal, né? O rico, a gente acabou de citar aqui, a aparência de Jesus. Né? Jesus saiu de família, origem humilde, né?
ele vai dizer aqui no versículo 4, né? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Quem é mais difícil entrar no reino de Deus, o rico ou o pobre? A Bíblia vai dizer. É o rico, né? Então, o rico, de onde saíram os apóstolos, né? De onde saíram a origem dos apóstolos que pregavam o evangelho e chamados de letrados, né? Para aqueles que tinham conhecimento ou uma condição melhor, né? Da onde saíram os que mais viveram ali, na verdade, né? Pescadores, né? O pescador era uma profissão boa, né? Porque eles era com fartura, né? Mas era diferente uma pessoa que era, um exemplo, um estudado numa escola de Gamaliel, né? Uma escola diferente, para um pescador, né? Já existia diferença, né? E o interessante é que no contexto, quando nós falamos da introdução, a igreja, quando ela começou a igreja, quando ela se dispersa, né, e eles voltam às suas cidades natais, né, os judeus que se converteram, eles começam com muita intensidade pregando o evangelho. Só que durante um período, principalmente aqueles que não tinham condições, eles começaram a se apegar nas riquezas de alguns, né? Começaram os pobres também a reclamarem porque eram desfavorecidos perante Deus, né? Começaram a reclamar. E alguns começaram a se apegar nas riquezas do homem, ali mesmo sendo cristão, né? E quem cuida, né, da igreja, quem sempre cuidou da igreja, e tanto é que ela existe até hoje, é sempre o Senhor. Quem cuida de nós, né, quem cuida de cada um dos seus filhos é o próprio Deus. Não adianta você ter... ele vai citar isso, nós falamos aqui. É mais fácil o pobre ser salvo do que o rico. Muito mais. A Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. E as pessoas mesmo assim, às vezes, né, naquele tempo, fazendo uma acepção de pessoas, tratando melhor o rico. Ou seja, está indo todo mundo para o inferno junto, né, dependendo da situação. Então isso é muito perigoso, né? Pela aparência, estavam sendo julgados, né, julgando pela aparência, tratando melhor os que tinham. E ele vai dizer aqui, no versículo 6, entretanto vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais. E naquele tempo, o rico tinha escravo. E muito escravo. E tinha escravo que era cristão, e rico que era cristão e congregava no mesmo lugar. Vocês vão lembrar que quando o apóstolo Paulo, a maioria das suas saudações, ele vai dizer assim para cumprimentar os irmãos com um ósculo santo, que é um beijo no rosto, né? Isso já era um ensinamento para que não tivesse diferença entre ninguém. Porque na mesma congregação tinha o senhor e o escravo. E quando você se cumprimenta, ali não era ninguém. O Paulo está querendo dizer que não tinha ninguém maior do que ninguém. Todos perante o Senhor somos iguais. Não importa se a Conceição tem milhões na conta dela, né, eu não tenho nada na minha conta, nós somos perante o Senhor a mesma coisa. Quando nós estamos aqui em Cristo, perante Cristo, quando o corpo ele se forma, né, a igreja... Boa noite, boa noite. Quando nós estamos juntos perante o Senhor, nós somos todos iguais diante dele. Não importa o que o irmão tem, o quanto o irmão ganha, onde ele trabalha, o outro... Não importa, perante o Senhor nós somos todos iguais, todos, né? Então é isso que Paulo ele ensinou, já deu um ensino. Ele pedia para que eles se cumprimentassem, já era uma prática comum, né? Mas isso era importante para a igreja, porque o Senhor, imagina, o Senhor beijar o escravo, isso nunca vai acontecer. Isso nunca aconteceu. Muito pelo contrário, o Senhor ele tratava mal o seu escravo. Comia, o próprio Davi, sendo o filho de Jessé, não comia na mesa, porque cuidava de ovelhas, né? Já era separado. Imagine o Senhor e o seu escravo, não tinha nenhuma aproximação. Mas como eles se convertem, eles vêm para Cristo, aí tudo muda. Aí perante o Senhor não existe mais, o nosso Senhor é Deus, é Cristo, né? Se tivesse um patrão meu aqui, ou seu, aqui não é seu patrão, aqui ele é seu irmão em Cristo, né? Somos todos irmãos perante Cristo. Aí perante o Senhor é o Senhor, né? Então eles se cumprimentavam com o ósculo santo, para mostrar ali, não era melhor do que ninguém, eram todos iguais perante o Senhor. Quem pode ler para nós, ele vai dizer, né, não são os ricos que vos oprimem, é verdade, né, não os ricos que põem você para trabalhar para caramba, né, não é o rico que faz você trabalhar bastante. Pode ler do 7 ao 10, por favor. Não são eles os que blasfemam com o nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis
vendo aí como é importante isso, né? Se eles que isso aqui a gente ouve na escola da Bíblia bastante, né? Você quer viver a lei? Tá bom. Mas se você tem que fazer, cumprir todas, 603, você vai cumprir? Se você cair em uma, você é culpado por todos, né? E ele está falando aqui sobre o amor, né? Amará o teu próximo como a ti mesmo, né? E o teu próximo pode ser qualquer pessoa. Quem é o teu próximo? É quem está próximo. Não dá para você escolher, é que nem eu falei, às vezes você vai se dar bem melhor com uma pessoa ou com outra, vai ter essa aproximação, isso é comum. Mas você tem que amar o teu próximo, você tem que amar todos como a ti mesmo, todos que estão à sua volta, todos que estão com vocês. Tiago já vai bater logo, falar assim, olha, vocês não adianta querer só amar o rico lá, porque se você amar o rico, aí o rico vai te chamar para depois do culto lá, ir na mansão dele lá, tomar um banho de piscina, né? Aí é fácil. E amar o pobre, quando ele tiver em dificuldade, chamar para a casa dele lá para comer o ovo lá, o zoiudo lá com ele. O pão às vezes sem nada. É fácil escolher, né? Vou escolher amar só o meu irmão que tem dinheiro, porque quando ele for para os lugares ele vai me chamar, eu vou me dar bem. O pobre, ele se vire lá, não vou amar ele não. Ele está falando aqui, se você estiver fazendo isso, vocês estão fazendo isso, vocês caíram, né? Vocês querem cumprir a lei, né? Que seja todas, né? Mas se você não cumprir todas, se cair em uma, você é culpado por todas, né? Então, um dos principais mandamentos, 2 mandamentos do Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como a gente escolher quem nós vamos amar. É o teu próximo. Eu vou amar só o Jonathan, porque depois ele vai me convidar lá para comer um churrasco lá. Meu irmão que não tem condições, ele não vai. É muito pelo contrário. Quem mais vai precisar de você, às vezes, é o que tem menos condição. Porque às vezes ele não vai ter condição, e ele vai ter vergonha, às vezes, de expor perante os irmãos. E você indo lá até ele, você conversando com ele, você vai saber a sua dificuldade, a sua necessidade. Isso seja financeira, seja qualquer outra dificuldade, né? Talvez o que tenha mais condições, estudou mais, né? Tem mais facilidade de entender até mesmo o que é falado, o que é ensinado. Inclusive, isso é muito forte, né? Tem irmãos nossos que não sabem ler. Olha aí. Né? Já pensou? Eu não vou falar muito com esse irmão não, ele não sabe nem ler, eu vou ficar perto dele não, aí que ele precisa estar ali com você mesmo. Pô, William, lê esse versículo aqui para mim, olha que legal. Não é verdade? Então a gente tem que entender, né, cada um tem as suas dificuldades, e quem mais estava tendo dificuldade nesse momento, naquele momento ali, eram as pessoas que estavam menos favorecidas. E até, eu vou além, porque eles estavam desanimados, porque eles sendo cristão, aí você pensa, né, pô, como é que Deus abençoou o Jonathan e eu não? Aí começaram a esmorecer a fé. E quando iam congregar, eram tratados com indiferença. Olha que triste. E qual que é a consequência disso? Eles saírem da congregação. As pessoas se afastam de Cristo quando isso acontece. Eu me lembro, soldado, uma vez, que nós éramos de um lugar, né, nós começamos a congregar num lugar, né, não era a Igreja de Cristo, né, e a Flávia, ela estava grávida, né, e foi bem na época, quando ela engravidou, eu fiquei desempregado, e na onde nós congregávamos, quando você chegava lá, era um desfile de moda, era um negócio, rapaz, você ficava até constrangido, e a gente não tinha condições de comprar, e a barriga crescendo, o sapato crescendo, né, o pé desse tamanhão, não tinha, era mesmo sapato, e andando para cultuar lá, longe, bastante longe, e teve um tempo que a gente não queria ir, porque não tinha mais como estar ali, por causa das vestimentas, porque não tinha como, e o pior, é quando reunia-se as mulheres, elas faziam uns eventos lá e tinha que pagar não sei quanto na roupa, não sei quanto para ir para o retiro não sei do que, não sei quanto para ir para tanto. É por isso que é importante a gente valorizar as coisas que a gente tem aqui, irmãos. Porque às vezes é um valor, a gente fica até assustado, porque a gente fala, poxa, a gente pagou tão pouco para ir a família toda, para aproveitar tanto, né? O último acampamento que a gente foi, a gente fica assim, às vezes sem acreditar. Deem valor a isso, porque isso é muito importante. Porque aí fora as pessoas estão cobrando um absurdo para uma pessoa aí, e se não for, você perdeu e acabou. Ninguém chega para você e fala assim, vamos irmão, vamos te ajudar aí. Não tem isso. E às vezes não tinham condições, não participava das coisas porque não tinham condições, não tinha roupa para ir. Olha que triste. É isso que Cristo ensinou na palavra dele? Não é. E é isso que acontecia na congregação. É isso. Pode falar, Sandro.
É. E a oportunidade é bem, né? E é falado, né? Ó, se você não tem condição, avisa, né? Para poder estar indo e tal. Isso é muito bom, né? Isso a gente não vê aí fora, não vê mesmo, né? É muito. A escola da Bíblia. Pô, eu sempre tive vontade de fazer e aprender, mas era pago. Como é que eu ia tirar da minha renda para aprender a palavra que foi dada de graça? Né? Mesma coisa, você cobrar para ensinar aquilo que Deus te deu de graça. E às vezes você tem até o dom para ensinar e você vai cobrar para ensinar. Deus te deu o dom, te deu o conhecimento da palavra e você não quer se beneficiar em cima disso. Né? Então isso é muito. Tomem cuidado com isso, né? Deem valor a isso. E fazer acepção de pessoas, irmãos, é pecado. É um dos maiores pecados. Ele está falando no versículo 9. Se todavia fazer acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Vocês tornam um transgressor da lei, né? É pecado. Quando você, né, distrata uma pessoa pela classe social sua, pelas suas condições, isso é pecado perante o Senhor. Pode ser que ninguém veja, mas o Senhor, Ele vê. Né? Então a igreja estava pecando naquele tempo. Né? Eles estavam pecando, deixando de lado. E interessante disso, nós falamos sobre isso semana passada, que uma das principais funções dos sacerdotes, né, dos diáconos, era cuidar das viúvas. Já era da cultura e era o Senhor que tinha ordenado. Lá em Atos capítulo 7, quando as viúvas não estavam sendo assistidas, aí se levanta diáconos. Aliás, perdão, Atos capítulo 5. Levantam-se diáconos, né, Filipe, Estevão, para poder cuidar dessa parte aqui, porque os apóstolos estavam pregando o evangelho, né, eles não iam parar de pregar a palavra, porque ia ser bem árduo o trabalho, tinha que ter mais pessoas para cuidar das viúvas, então isso é um papel da igreja. E eles estavam em falta com isso, estavam sendo desfavorecidos, né? Os ricos estavam sendo, muito pelo contrário, né? Os ricos estavam sendo bem tratados e os pobres deixando de lado, né? Dentro da congregação, então isso é muito triste, né? Então ele fala, é pecado, pois qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que se diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vem ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Olha só, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós não somos misericordiosos com as pessoas, no grande dia o Senhor também não vai ter misericórdia de você. Se você não perdoar as pessoas, o Senhor não perdoa você. Olha aí. Isso é o próprio Deus, né? Agora nós vamos entrar um pouquinho, a hora passa rapidinho, né? Vamos falar sobre a fé. Fé sem obra. Tiago agora vai entrar no ponto fé sem obras. Mas aí eu estava pensando aqui, irmãos. Eu estava compartilhando com a Varua lá em casa lá. Tiago está falando aqui, eu vou ler rapidinho aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Aí eu li isso aqui, e eu li Tiago, aqui é Tiago, né? Só que o apóstolo Paulo lá em Efésios, em Gálatas, em Romanos, ele vai falar assim que nós não somos salvos pela fé, e sim pela graça. Então tem uma contradição na palavra, alguém sabe me dizer qual é o contexto, qual é a diferença de um para outro? Paulo fala lá nas cartas dele, em Roma você vai ver lá em Romanos capítulo 4, Efésios capítulo 8, em Gálatas também ele vai falar isso, ele vai falar assim, que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas sim pela fé. Isso. Isso. E por que Tiago fala dessa forma e Paulo fala de outra forma? Um completa o outro, é isso aí, Varão. Mas por que um trata de uma forma e outra, parece que quem olha assim fala, a Bíblia está se contradizendo? Sim. Sim. Isso. Isso. Isso.
Sim. Eita. E Deus ele não obriga ninguém, né? A diferença de... Depois vocês podem ver lá no contexto, tá? Paulo, ele fala sobre... Não é pelas obras, ele está falando a obra da lei. É a obra da lei. Quando ele está tratando lá em Gálatas, você pode ver o contexto de Gálatas, Romanos e Efésios, ele está falando ali, o debate dele, né? Era porque eles queriam praticar as obras da lei. É por isso que ele fala assim, vocês não são salvos pelas obras, né? Da lei ele está falando, mas sim pela graça, é Cristo, né? Aí sim, é pela fé em Cristo, pela graça. Por isso que ele fala isso. Agora, Tiago não. Tiago está falando que a fé, não adianta você dizer que tem fé, mas você não, a consequência é o quê? As obras. Né? Você creu, né? Você se batizou, a consequência, você agora se alistou no exército de Cristo. Qual é a consequência agora? A sequência, aliás, que tem que acontecer? É você trabalhar, produzir a sua fé. Qual é o resultado da produção da fé? São as obras. Isso. Frutificar. Exatamente. Tem que ter obra. Não adianta eu falar assim, não, eu tenho fé em Cristo sim, mas não quero fazer nada para o Senhor. Sim. O que Jesus fez com a árvore que não deu fruto? Amaldiçoou, né? Cortou. Porque não presta para nada. A Bíblia fala que o sal, se ele não... perdeu o valor, perdeu o sabor, né? Não salgar mais, ele não presta para nada. E a Bíblia fala que nós somos o quê? O sal da terra. Né? Então, de uma forma ou de outra, nós precisamos ter as obras. Né? E as obras incluem-se também nas suas atitudes, né? Na sua postura como cristão, porque nós falamos aqui um pouco semana passada, as pessoas, às vezes é mais fácil a pessoa reconhecer Cristo através do seu gesto do que da sua fala. Eita! A pessoa ela pode ver Jesus com mais facilidade nas suas atitudes do que você falar assim, ó, Jesus aqui a ensinar a palavra. Pode ser que seja mais fácil a sua postura, a pessoa analisar, olhar para você e falar, poxa, esse cara aí se converteu mesmo. Caramba, o Júnior, ele não era assim não, cara, ele está diferente. Pô, se fosse outro tempo ele tomava essa atitude assim, entende? Às vezes você não vai nem falar nada, mas fala, caramba, o Sebastião está diferente, mas ele não era assim. Em outro tempo ele já tinha chutado o balde aí. Isso aí é obra também, né? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente aqui. E para vocês, né? O que seriam as obras aí? Vocês têm alguma... Pode falar, irmãos, não se acanhe não. O que seria essa obra? Tiago está falando aqui, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Só tenho fé, posso ser salvo? Ele está falando, já tem um resultado? Não, né? Não, eu tenho, porque até o diabo ele crê, né? Ele crê. Tem um monte de gente que tem fé. Mas a obra, a obediência, né? A atitude de falar assim, não, eu estou fazendo a coisa errada, eu preciso fazer o que é certo, que a palavra ensina. O que é? Sim. Contribuir. Isso. Sim. É. Sim.
isso é interessante, que nós temos um talento. Se nós não conseguimos terminar o capítulo 2, não tem problema, na semana que a gente continua. Porque esse assunto aqui é interessante, né? Vamos falar um pouquinho sobre os dons. Paulo, lá em Romanos, ele vai falar sobre os dons em Coríntios, ele vai falar sobre os dons em Romanos também. Em Romanos, eu acho bem interessante, se não me engano, acho que é Romanos capítulo 8, depois eu vou ver. Ele fala assim que, ele vai falar de alguns dons que parece ser coisa boba, mas não é. Ele vai falar sobre o abraço no irmão, né? Sabe quando você chega aqui, às vezes meio derrubado, né? Meio xoxinho, aí você vê aquele irmão, a alegria daquele irmão, né? Meu irmão! Aquilo ali já faz uma diferença, né? Parece que fala, rapaz, parece que o irmão sabia que eu estava precisando, né, disso aqui. Né? Quando você vem, você sai de forma diferente aqui no primeiro. Quando você vem para o culto, né, você está com os irmãos assim, é diferente. Eu, pelo menos, eu saio diferente. Às vezes eu venho borocochô, mas eu saio daqui, eu falo, caramba, é diferente. Por isso que, quando se junta, né, a Bíblia fala que é a uniforme sabedoria de Deus. Né? Junta-se, os dons, né, se unem, né? Os dons se unem num só, se une o corpo, né? Aí o corpo trabalha junto ali, cada um com o seu dom coopera. Mas só que quando Paulo fala sobre os dons em Coríntios, depois você vê lá, depois em Romanos também, ele não vai falar do dom do banco. Não existe o dom do banco. Não existe esse dom. Isso não, que fique bem claro, né? Isso não é uma cobrança, né, de ninguém. É o que a palavra ensina. Sim. Sim. Aham. Se você não tirar, ele vai inchar até tirar todo o sangue do cara. Mas Deus não quer. Deus quer que seja diferente. Que você emane, transmita. Isso. Né? Segurança, transmite amor, transmite a felicidade. Né? Aham. E às vezes a igreja nunca pode ser. Eu vou na igreja, mas cheio de problema, É aí que você tem que ir mesmo, né? Sabe que é um ponto interessante? Às vezes a gente chega num lugar, aprende isso. Às vezes você chega num local, aí você fala assim, poxa, um exemplo, eu estou citando um exemplo, tá, irmãos? Você chega num local, aí você fala assim, pô, eu vi que está precisando disso na área tal, um exemplo, está precisando de irmãos para servir a ceia, está precisando de irmãos para isso. Aí você começa a falar assim, para outras pessoas, né? Fala assim, pô, caramba, você viu lá, não tem nem irmão para servir a ceia, mas você está vendo isso, às vezes é para você fazer. Às vezes, aí você chega aqui e fala assim, um exemplo das mulheres, né? Poxa, caramba, na salinha lá não ficou ninguém hoje na salinha, pô, caramba, às vezes é o seu dom, entende? É para você fazer, porque ninguém pode ficar sobrecarregado e cada um vai contribuir com o seu dom, e cada um tem um dom, irmãos, todos têm um dom, né? Você não é, ninguém aqui é Zé Ninguém, né? Ninguém é que nem, né? Eu estava brincando aqui, não existe o dom do banco, eu vou ficar só no banco, porque meu dom é fazer nada mesmo, eu vou atrapalhar. Não, tudo que nós fizemos para o Senhor é de bom grato, desde que seja feito de todo o coração, né, que Ele seja exaltado em tudo isso. Mas todos nós temos um dom, cara. E às vezes nós sabemos que temos o dom e nós negligenciamos o dom. Isso é perigoso, porque eu vou me tornar uma árvore cortada, eu vou me tornar o sal jogado no lixo, eu vou fazer como foi a parábola, né, dos dons, aquele homem, aquele servo que escondeu o seu talento. Aí a Bíblia fala que até o pouco que ele tinha foi tirado, né? Então, assim, é perigoso isso. A fé, a consequência da fé de você crer, né, batizou, Timóteo, nós falamos aqui quando nós aprendemos, você se alistou no exército de Cristo, né? Ele vai até falar, não, cuidado para não se embolar com as coisas desse mundo, porque você agora é soldado de Cristo. O servo, nós temos que servir. O próprio Jesus, ele ensinava isso, né? Por mais que ele foi Deus aqui na terra, ele foi o que mais serviu. E ensinando para os apóstolos o que vocês têm que fazer, servir. E servir a Deus não é fácil, porque às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa, você vai ter que deixar de lado aí né, algumas coisas, abrir mão, porque a Bíblia fala, o próprio Jesus, um dos principais ensinamentos de Jesus, que eu guardo sempre esse versículo. Eu gosto muito desse versículo de Mateus 6,33, né? Buscar o reino em primeiro lugar, a sua justiça. O que é buscar o reino em primeiro lugar? É você ocupar sua mente com as coisas do reino, é saber, antes de você, isso é forte, né? Mas isso é o que tem que acontecer conosco. Antes de eu saber
Se tem alguma coisa errada ali, ou, um exemplo, antes de eu souber se a minha filha está precisando de água, eu tenho que saber como é que está o reino. Se o reino precisa, como é que está o reino em relação às coisas, né? Como é que está, se o irmão está sobrecarregado, como é que está lidando com isso, como é que o irmão que está cuidando de tal coisa está. Porque isso é importante, né? Porque não dá para a gente exercer o dom do banco. Não existe esse dom. Pode falar, Sandro. Uhum. Sim. A sua fé. Sim. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a nossa fé é demonstrada através das nossas obras. Como é que você fala que sou cristão, mas como é que você mostra a sua fé se você não tem obra? Entende? Você não tem frutos. Não é suficiente, né? Sim. Então, é o você contribuir com o seu dom. Ele vai dizer aqui no versículo 15, se um irmão, e inclusive não é somente você, isso é relacionado ao corpo, né, Cristo? Hoje nós somos, acho que todos aqui, né, são batizados, são cristãos, todos nós, né, que estão aqui. Você faz parte do corpo. Quer ver um exemplo? Olha o que ele vai falar no versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem, ele vai falar um irmão ou uma irmã. Seu irmão ou sua irmã. Estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Um exemplo, você tem uma intimidade com um irmão, né, um irmão mais próximo de você. O irmão, que nem eu falei, o irmão às vezes tem vergonha de expor para a congregação, isso é normal. Né? E também não precisa ficar todo mundo sabendo, né? Mas às vezes você tem condição. Olha só que negócio doido, né? Às vezes eu vejo que o irmão está precisando de um exemplo, vai de roupa. Aí o irmão chega em mim e fala, caramba e tal, eu sei. E eu tenho, meu armário lá está cheio, meu guarda-roupa lá, e eu não ajudo. Olha só que interessante. O irmão chega até você, mais uma vez, e fala assim, ó, pô, caramba, passei por dificuldade e tal, né? E ele não quis expor. Isso não precisa esperar chegar, né? Vamos conversar com os irmãos. Sim, isso é importante, mas às vezes você tem condições, você pode ajudar. Também isso é obra. Entendeu? Aí você vai lá, enche o teu carrinho lá e você ouviu que o irmão está precisando, você chapou seu carrinho lá, encheu sua despensa, glória a Deus por isso, Deus me abençoou. E a gente sabe que o irmão está precisando, você sabe o seu irmão mais próximo, às vezes de você, está necessitado, a gente não lembra do irmão. Né? Você ouviu isso. Né? Isso não precisa ser... Né, não precisa chegar, vamos pegar a oferta. Não, você já está vendo ali, irmão próximo de você. E às vezes você ajudando ele vai se sentir até mais, eu não sei, mais tranquilo, menos constrangido. Entende? Você sabe da situação, você não ajuda. Práticas da fé. E é o que estava acontecendo na igreja lá. Os mais favorecidos, né, os menos favorecidos sendo esquecidos. Né? Então isso é importante, mas isso, a fé sem obra, a obra da fé, inclui nossos dons também. E às vezes tem pessoa que tem um dom disso também, né? de contribuir ali, de ajudar, tem de estar mais próximo, de escutar o irmão, de aconselhar o irmão. Isso são obras. Às vezes a gente tem paciência de ouvir um monte de gente do mundo, cara, um monte de baboseira, mas a gente não tem paciência, né? E não empresta o nosso dom para ouvir o irmão que está com dificuldade. Pode falar, Valério. É interessante porque é uma lição tanto para a vida espiritual e pessoal, né? Que nem, por exemplo, eu já vi muita gente, acontece até hoje, Sim. seres humanos querem responsabilizar as tarefas deles para Deus. Por exemplo, Senhor,
Sim, É uma fé. Você orou, pediu a Deus. Você sim, fala, o que adianta pedir a Deus sendo que eu estou só comendo porcaria, só comendo guloseima? Eu não vou ficar saudável. sim, Deus não vai fazer isso por mim. Eu tenho que fazer por onde? Né? sim, Da mesma forma, na vida espiritual, né? Como está falando na Bíblia. exatamente. Se você tem um irmão que está passando uma necessidade, não adianta você chegar lá e falar, Deus abençoe e vai suprir. Se você não fazer o papel de Deus ali, Sim, vai ser uma grande ferramenta de Deus para aquela pessoa, né? sim, exatamente. Lógico que você vai analisar a pessoa, né, se ela está de sem vergonha isso mesmo, né, saber a situação, é outra história, né? Porque a Bíblia ensina como você tem que fazer também. Também não vai abrir tua carteira lá e dar, né, sair dando as coisas, tem que ser tudo com cautela, analisar. Se realmente há necessidade, né? Tem casos e casos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente tiver somente a fé e não tiver a obra, a nossa fé vai ser morta. E a Bíblia fala que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, você não tem fé, não tem obra. Se você fala que tem fé, mas não tem obra, então tua fé está morta. Com a fé morta, como é que você agrada a Deus? Sem fé, como é que eu chego no céu? Não chega. Uma coisa liga a outra, né? Foi que nem você falou. Uma coisa vai puxando a outra. Sim. Exatamente. Exatamente. Lembra que nós falamos aqui no livro de Timóteo? Por que é tão difícil, né, hoje, a Bíblia fala, né, porque tem que ter as qualificações do presbítero, né, presbitério. Nós falamos aqui, né, que esse dom você tem que querer, né, ainda, né? Você tem que aspirar, né, você tem que ter vontade de ser um presbítero. Porque nós falamos aqui, não é fácil. O Júnior me ligava de madrugada, William, me socorre aqui. Ah, irmão, amanhã eu vou acordar cedo, você se vira aí. Aí no outro dia eu acordo, Senhor, eu estou com fé. Entende? Não é fácil ser cristão. E não é fácil você contribuir com seus dons. Nós sabemos que não é, mas o corpo, irmãos, Deus ele é tão perfeito que ele usa o corpo como ele usa o exemplo do corpo ao lado espiritual, né? Se você tiver com o braço quebrado, seu braço esquerdo quebrado, ainda mais se você for canhoto, você vai forçar muito o direito, não vai? Você vai começar a sentir dor nesse braço, peso. Ele vai começar a ficar mais sobrecarregado. Isso acontece dentro do corpo de Cristo. Se um membro do corpo ele não estiver fazendo a sua função, está sobrecarregando alguém. E às vezes aquele alguém que vai fazer bastante ainda reclamam dele. É o mais triste. Sim. 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 Pode se investir em outra coisa, né? É isso. A comparação é essa, né? Você quebrou uma perna, você está com uma perna só, a outra vai ficar sobrecarregada, vai doer mais, vai forçar mais. Né? Isso é comum. O corpo vai crescendo defeituoso. Né? E lembre-se que a igreja ela é de Cristo. Nós não estamos aqui fazendo, né, favor para o homem, né, para ninguém. Isso interfere na nossa salvação. Você exercer o seu dom, você ter obra, né, fé e obra, isso interfere na nossa salvação. Porque se você não tiver obra, a fé está morta. Aí a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se o café é morta, como é que faz? O irmão ele trouxe a mensagem num domingo desse aí, né, domingo retrasado, né, falando sobre isso. A Sodal também emendou depois no domingo agora, domingo passado agora também. E isso é muito importante, né? E o Senhor ele tem falado bastante, né, através da sua palavra. Deus ele é tão bom que ele tem tanto cuidado com a igreja dele que ele vai alertando.
Né? E às vezes parece que, poxa, está soando no som de cobrança. Não, porque se você não fizer, quem vai prestar conta é você mesmo. Entende? Se eu não fizer aquilo que eu me propus a fazer, que é servir o Senhor, né? Parece que é um negócio muito doido, né? Tá acabando já, irmãos. 9 horas. Vou encerrar rapidinho. Vamos parar no versículo 17. Na semana que vem a gente continua. Quando eu estava conversando com a minha esposa esses dias, né? Eu estou falando de mim, né? De mim mesmo. Uma vez eu parei e eu falei assim, você trabalha, aí você, sabe quando você é elogiado pelo seu chefe, né? Isso significa que você está dando o seu melhor, certo? Você está sendo um bom funcionário, você às vezes vai trabalhar doente, aí quando tem a oportunidade você é chamado. Né? Esse tempo aconteceu recentemente comigo, né? Aí, vou fazer uma proposta melhor para você. Eu me senti lisonjeado, mas eu pensando comigo, eu falei assim, caramba, eu preciso ser assim para Deus. Porque eu estou fazendo, olha só que loucura, eu estou trabalhando melhor porque eu sei que a minha família precisa, é lógico que é pelo dinheiro. Mas então pense em fazer para o Senhor pela salvação. Né? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, caramba, eu dou tanto o meu melhor, eu quero ser no dia ser reconhecido pelo Senhor, não é pelos homens. Eu preciso trabalhar porque a minha família depende, né, a Bíblia diz, né, que você, do seu suor, do seu trabalho, você tirar o seu sustento, isso é bom. E o trabalho dignifica o homem pra caramba, né? Mas, poxa, eu dou o meu melhor ali pro homem, eu estou aqui, não, eu vou doente, eu vou isso, para o Senhor, eu não tenho a mesma intensidade. Eu não pratico as obras. Né? Isso é complicado, mas é uma coisa que a gente precisa refletir. Né? Eu pensando comigo mesmo, eu falei, poxa Deus, eu preciso me dedicar mais ao Senhor, como eu me dedico assim. Eu quero no grande dia o Senhor chegar para mim e falar assim, olha, eu pegar de volta o dom que o Senhor me deu, né? Tá aqui, multipliquei, Senhor, como fez os servos fiéis. Né? Tem a parábola do servo bom, servo mau. Tem vários exemplos na Bíblia sobre isso. Né? Depois vocês vão vendo aí. A gente parou no versículo 17, tá? Semana que vem a gente continua, esses dias não voltar. Quem pode fazer a oração?